Oi pessoal, tudo bem? Vamos voltar à nossa saga do SQL, hoje falando sobre data, né? Data de calendário, e tempo, hora, minuto, segundo, e sobre timestamp, tá? Ambos fazem referência a medidas temporais, a medida de marcos temporais, só que eles têm uma diferencinha em relação ao propósito, à implementação, coisas que são possíveis ou não possíveis com eles, limitações na própria implementação, né? Quem pode ser mais abrangente, menos abrangente, enfim. E aí a gente vai fazer essa discussão muito mais do que ver as funções da SQL que manipulam essas coisas, que vai ser nosso propósito. Mas vocês vão perceber que as funções em si, elas são muito simples, uma vez que a gente entenda esses conceitos, tá bom? Então vamos lá. Na direção, ops, tela errada. Essa aqui, muito bem. Tá? Então a gente continua no nosso domínio aí das consultas, tá? Vamos falar sobre date, time. Também existe o date time, enfim, uma versão conjugada existe também, e o timestamp. Data implica a utilização de um calendário. Quando eu falo data, ele é um marco temporal, e acho que um paralelo não muito ruim seria pensar numa data como um marco temporal, assim como, sei lá, uma placa na estrada marcando a quilometragem seria um marco de distância, tá? Então ele representa posições fixas, né, no tecido do espaço, né? Tecido, espaço não, no tecido do tempo. Mas a importância para a humanidade mesmo é a ideia de conseguir marcar as estações do ano, tá? E hoje em dia, atualmente, né, a gente tem como referência o calendário gregoriano. Ah, historicamente, né, o calendário juliano considerava o ano como tendo 365 dias e um quarto de dia, por isso que a gente de 4 em 4 anos tem que complementar esse dia, né? Então você vai ter o ano bissexto, tá? Então o calendário gregoriano, ele corrige isso, porque na verdade se percebe que, não tem um quarto de dia. Tem um pouco menos que um quarto de dia, então tem que fazer essa correção não a cada 4 anos, mas um pouquinho menos, e aí a regra do um pouquinho menos, que é extremamente esquisita, né? Então a regra para anos bissextos é que a cada ano divisível por 4 você vai ter um ano bissexto, exceto se o ano for divisível por 100. Mas exceto também, mesmo que ele seja divisível por 100, se ele for divisível por 400, aí ele também é um ano bissexto. Ah, viagem aqui, eu achei interessante trazer isso. Tá? Então, ainda aqui um exemplo aqui, que, por exemplo, 1800 é divisível por 100, mas não é divisível por 400. Então, não foi ano bissexto, assim como 1900. Tá? Mas 1600, apesar de ser divisível por 100, também é divisível por 400. Então, foi ano bissexto. E o ano 2000 também. Tá? Tempo aqui é tempo mesmo, é horário. Tá? Mas o interessante é fazer o contraste em relação ao timestamp. Tá? Na computação, numa época, é um marco temporal, né, usado para fazer basicamente cálculos de tempo de sistema. Marco temporal do Unix ou POSIX, tá? Que a gente vai ter a data fixa, né? O marco temporal, 1º de janeiro de 1970, 0 hora, 0 minuto, 0 segundo, no tempo zero, né? O meridiano zero ali. Vai ser um tempo de referência, ou seja, o timestamp zero significa exatamente essa data, tá? Diferente, por exemplo, se eu pegasse tempo zero no calendário, a gente sabe que essa origem do calendário gregoriano ela é cristã, né? Então você vai ter um tempo zero, digamos assim, o nascimento de Cristo. Na verdade, eu nem sei, mas enfim, está relacionado a algum ponto no tempo relacionado a antes de Cristo e depois de Cristo. Tá? Aqui não, aqui o tempo zero é uma coisa completamente diferente. E aí vai ter um negócio interessante, né? Que esse tempo vai ser guardado em. Vai depender também, mas vamos considerar que ele vai ser guardado em segundos, né? Então, cada vez que eu aumento um, isso aqui vai ser contado em quantidades inteiras, tá? Então, conta 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etc, etc. E em algum momento, como eu estou medindo numa unidade de tempo bem pequenininha, eu posso estourar a quantidade de representação desse troço. Então, imagina num sistema de 32 bits, e eu vou mudar aqui pro bugzinho que eu queria comentar, tá? Porque tem uma animaçãozinha aqui que eu achei interessante. Tá? Eu vou deixar ele rolando, vocês vão entender. Então, isso aqui é um número em 32 bits, representação binária, né? E aí tá lá, tá aumentando. Quando tudo se tornar um,
eu tenho um overflow, eu estourei a capacidade. E olha o que aconteceu aqui. Eu vou continuar falando e vocês vão observando e vai passar de novo. Então, ao invés dele, sei lá, ir para um número maior do que tinha, ele volta para o número mais negativo possível. Então, se eu representar esse número, esse timestamp, com 32 bits, eu vou cair num problema que de 1º de janeiro de 1970, se eu continuar somando um segundo, um segundo, um segundo, um segundo, e estourar a capacidade, na verdade eu volto para 1901. Esse aqui é o bug do milênio versão 1930, 1900 não, 2038, tá? Obviamente que isso é um problema bem conhecido da galera aí e já resolvido na maioria dos sistemas. A não ser que você esteja num sistema extremamente legado, isso vai ser um problema para vocês, mas eu achei interessante, né, trazer a discussão e entender que, beleza, eu tenho 32 bits, 32 caixinhas para representar a informação. Se eu duplico isso, se eu vou para 64 bits, que é o que está aqui embaixo, sistemas modernos já atualizaram isso, né? Usando uma representação signed, né? Um inteiro com sinal, né? Que eu poderia ter um inteiro sem sinal, mas aí eu perco anos para trás, 1970, né? Então, inteiros com sinal, agora é de 64 bits. E se isso for verdade, né? Quando eu uso isso, agora vai demorar 292 bilhões de anos para a gente ter o overflow, né? Para você ter o estouro da representação e ele voltar para o número mais negativo de novo, né? Bom, então, eu falei sobre a ISO, né? Tem uma ISO específica para fazer essa discussão, que é a ISO 8601. Tá? E aí, enfim, sem mais delongas, eu trouxe até a versão em português, porque ela tá mais curta do que em inglês, mas ela já traz o que a gente precisa, né? Basicamente. Tem bastante discussão aqui, seria interessante que isso seja visto com mais calma, mas basicamente é perceber que nessa ISO a data é representada sempre, digamos assim, do mais significativo para o menos significativo. Tá? Então, ou seja, começa do ano, vai para o mês, vai para o dia, vai para a hora, vai para o minuto, vai para o segundo, e no final tem uma representação do UTC, sendo o Z simboliza o UTC 0. Né? Basicamente é isso. Para botar os outros UTCs aqui, a gente colocaria mais ou menos uma informaçãozinha aqui. Tipo, por exemplo, a gente está no UTC-3. Então, em vez de Z, colocaria menos 0, 3, 2.00, enfim. É interessante, mas é interessante. Essa parte da data eu acho ela muito mais relevante, porque a gente tem essa discussão. Às vezes consome uma informação que está em inglês, eles fazem aquela doideira de botar o mês na frente do dia e depois vem o ano, enfim. Tem um padrão para isso. O padrão está nessa ISO, tá? E é isso. Toda vez que a gente precisar representar data, né, data calendário, especificamente a questão da data, que é problemática, entenda que a gente vai do mais significativo, digamos assim, para o menos significativo. Beleza. Então vamos às funções propriamente ditas, né? Bom, então as funções basiquinhas, cur date, né? Ou isso aqui é uma função, né, que abre e fecha parênteses, ou tem digamos assim, um parâmetro que é o current date. Ele vai retornar a data atual, especificamente a data atual. Current time como função, ou current time vai retornar o horário atual, ou now como função, ou current timestamp, né, que ele vai retornar, e aqui eu não mudei, né? Vai trazer o date time atual, ou seja, vai trazer exatamente o calendário completo com hora, com minuto e segundo, tá? Beleza. Eu vou mudar de tela aqui para a gente rodar essa consultinha. Ela já está até prontinha aqui, tá? Então, como é que ela vai ser? Select nome escola, enfim, era qualquer coisa. Botei current time como data da extração, current time como o horário da extração, tá? Imagina que eu preciso fazer esse relatório, onde eu fiz a extração do registro da escola e eu preciso também que isso, alguma questão lá, que isso mostre lá
qual foi o horário que eu fiz essa extração. Vai ser um jeitinho. Coloco lá, toda vez que precisar, pode deixar isso salvo e só rodar o bichinho, né? Olha aquela coisa que eu estava falando. Ele trouxe num formato, né? Eu não especifiquei formato, a gente pode também, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas ele já trouxe num formato amigável para a gente, né? Ou seja, é 9 de abril de 1900, de 2026, tá? E o horário está aqui. Tá? Ou seja, para todas as escolas que tem registrado, ele trouxe o horário da extração bonitinho lá e tal. Esse aqui, ele vai trazer, esse é um métodozinho, uma funçãozinha, vai trazer diferença entre dois tempos, né? E eu passo como primeiro parâmetro uma string, né, um textinho, que vai me dizer como é que eu quero medir essa diferença. Tá? Você vê que aqui é date time e tal, não sei o quê, mas eu quero fazer essa coisa não de calendário. Né? Eu vou colocar a diferença dessas coisas em segundos, milissegundos, ou seja, unidade de tempo que não tenha confusão do calendário, né? Porque isso pode gerar confusão, que eu já tinha colocado lá no começo. Bom, separei aqui algumas funções que manipulam só time. Então, hora, ou seja, se eu passo alguma função, se eu passo algum tempo, né? E só quero extrair a parte da hora, sei lá, eu tenho no meu banco de dados alguma coisa que está misturado, né? Tipo essa nossa consulta que está aqui, por exemplo, né? Imagina que eu tenho essa informação salva. Ah, não, mas eu quero fazer alguma coisa, quero manipular, quero extrair só a parte da hora. Beleza. Então você usa a função hour, né, e englobando aquele. Inclusive, vamos aproveitar que está aqui e fazer isso. Ó. Current time. Aí eu vou envelopar agora esse cara com a função hour. Só para demonstração. Então, em vez de ser horário, eu vou botar hora da extração. Beleza. Vai ser F5 lá. 19 horas. E aí, lembrando aqui que a hora, ele retorna a hora no horário que a gente está acostumado, né? O americano diz aí o horário militar. Essa hora aqui não tem nada de AM e PM, tá? É horário mesmo de 0 a 23 horas. Da mesma forma, minutos, né? Você quer extrair só a parte do minuto de um certo tempo, né? E a parte dos segundos. Né? Tá completamente, simplesmente objetivo aqui, sem probleminha nenhum. Da mesma forma, eu posso extrair as partes de uma data, né, de calendário. Qual é o ano, qual é o trimestre. Né? Acho que o americano tem muita questão do calendário fiscal lá, trimestral, então eles usam muito funções baseadas em quarters, né, em trimestres e tal. E extrair o mês, extrair a semana do ano, também é importante a gente mapear isso. E beleza. Da mesma forma, posso extrair qual é o dia do ano. Então, aqui, tá vendo? Já contempla um pouco aquela ideia. Nosso calendário gregoriano. O ano pode ter 365 ou 366 dias. Então, vamos dizer exatamente qual é o dia, né, do ano, de janeiro até 31 de dezembro. Se a gente tem ou não 29 de fevereiro ali no meio do caminho. Beleza. Vai trazer também o mês, o nome do mês, month name. Então, provavelmente isso aqui vai ser, se ele não fizer a correção para a gente, vamos testar aqui. Beleza. Então aqui ele, como eu já esperava, né, ele traz em inglês, tá? Isso não é exatamente um problema, a gente pode fazer uns cases aqui e resolver isso. Mas dependendo do SGBD que você usa, ele retorna em português, dá para fazer truquezinhos para ele interpretar a linguagem da maneira correta, né? Beleza. Da mesma forma, o nome do dia. Aqui eu vou aproveitar para experimentar. Name, Juf, né? Aí vai trazer o dia da semana, exatamente. Eu esqueci de botar o nome do dia da semana. O dia do mês, aí é tranquilo, né? Exatamente extrair a parte do dia do mês, que ficou faltando, de certa forma, aqui, né? Que a gente já tem a semana, tem o dia do ano, então esse cara é o dia do mês. Eu também posso retornar o dia da semana. O dia do mês e o dia da semana. E aí, eu vou voltar para cá, que aí é uma maneira de a gente resolver aquele problema. O month name, a gente não vai entregar, né? Se a gente só tivesse essa ferramenta, a gente vai entregar para um cliente
o troço todo em inglês, né? Então, mas a gente pode resolver isso usando, por exemplo, um case. Fala case when. Day of the week. No dia da semana. Essa data. Igual a 1. Lembrando aqui que vou voltar para cá, que ele estabelece, dependendo do SGPD, você pode mudar essa regra, mas o dia da semana 1 é o domingo. Que é bom pra gente, porque é assim que funciona pra gente também. Isso aqui já tá ficando meio espremidinho. Então, a gente pode fazer essa regra na mão. Dia da semana 1 é meio chatinho, né? Então, quando Ferem Fonflon, a gente vai escrever que é domingo. E Perere Pompam, eu não vou colocar todos aqui, vou colocar só o nosso para resolver o problema. Então, quando for quinta-feira, beleza. E aí, quando você faz a regra do case, né, a gente bota um end no final. Pode ser tudo minúsculo, maiúsculo, não é case sensitivo, mas eu acho bonitinho fazer assim. E aí, quando a gente roda, o que eu vou fazer errado aqui? Esqueci do outro when. Aqui, ó. Para cada when tem um then. E agora eu botei tudo minúsculo. Eu dei ela. Ele botou lá quinta-feira, bonitinho, porque hoje é quinta-feira. É o dia 5, né, da semana. Beleza. Então, enfim. É aqueles problemas que às vezes a gente tem que implementar uma regra chatinha na mão, tá? E aí tá tudo bem. Ok? Então, rapaziada, voltando para a Moá, espero que vocês tenham entendido, né? A questão das funções de tempo e de calendário, de data, timestamp. Valeu? Então é isso. Grande abraço.